Senhores deputados, senhoras deputadas, presidente deputado André do Prado, cumprimentar também aqui o público presente. Olha, já há alguns dias que nós estamos participando desse debate contra a venda da Sabesp, né? Nós tínhamos um governador anteriormente que chamava João Agripino Doria, que era o João privatizador, ele só pensava em vender. Aí o povo foi à urna e escolheu um outro governador, que não é aqui de São Paulo, todo mundo sabe disso, mas que assim que chegou aqui em São Paulo, ele também incorporou o João privatizador e virou o Tarcísio privatizador, o Tarcísio mercador, o Tarcísio vendedor. E ele só pensa em vender, só pensa em privatizar. E nós passamos vários dias aqui no Congresso de Comissões, participando desse debate, e vários representantes da base sólida, a tropa de choque do governador Tarcísio de Freitas, fez o possível e o impossível para defendê-lo. Inclusive o próprio voto do relator, um voto de leão, um voto tentando engolir a oposição, né? Um voto, eu até falei, foi um contorcionismo jurídico para defender com todas as suas forças a privatização da Sabesp. E trazem exemplos, a telefonia, você viu depois que privatizou a telefonia, é fato que a água é um monopólio. Nós não teremos várias empresas de água para poder vender água para o povo. Você não vai escolher entre uma ou outra como você escolhe hoje a telefonia. E mesmo a telefonia não é tão acessível ao nosso povo. Tem muita gente que tem celular que só recebe ligação. Ele não tem crédito sequer para ligar. E tem celulares que são caríssimos. Celulares de 10 mil reais, 15 mil reais. Então não é tão assim como se pinta, como se fala. E a questão da pressa, é verdade, a Sabesp está aí, ela pode continuar fazendo as ligações, ela pode continuar fazendo saneamento. Ou seja, nós temos uma empresa que está fazendo a sua lição de casa, que está fazendo o seu trabalho e que é uma empresa lucrativa. Eu quero ver, daqui 2, 3 anos, depois de privatizada a Sabesp, se aconteceu o que aconteceu com a Enel, que as pessoas ficaram aí sem energia elétrica, as pessoas tiveram que subir 10, 20, 30 andares para chegar em seus apartamentos, e quando chegar lá não tiver sequer água. Como vai ficar o ônus nas costas dos senhores deputados que vão votar a favor desse famigerado projeto? Eu trouxe aqui para contribuir, presidente André do Prado, um parecer que inclusive foi encaminhado para Vossa Excelência, um parecer do conselheiro João Antônio, do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Ele diz aqui, no item 1, eu não vou ler a introdução, vou entrar direto no item 1 do seu parecer. Como amplamente noticiado na mídia, indicado em meu pronunciamento ocorrido na 3.291 sessão ordinária, o município de São Paulo assinou termo de adesão às unidades regionais de serviço de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário 1, Sudeste, Urais 1, conforme decreto estadual número 66.289, de 2 de dezembro de 2021, alterado pelo decreto estadual número 67880, de 15 de agosto de 2023. Ocorre que a referida adesão propicia um controle por parte do Estado de São Paulo para uniformizar, gerir e fiscalizar a política do Plano Municipal de Saneamento, pois a Prefeitura passará a responder a um órgão colegiado para tomar as decisões sobre o saneamento, nos termos do artigo 6º do referido decreto, número 67880 de 2023. Sobre esse ponto, o ato do prefeito comporta, em tese, questionamento acerca de sua legalidade,
uma vez que o município possui legislação específica. É a Lei número 14.934 de 2009, que autorizou a celebração de acordo entre o município e a Sabesp, razão pela qual há representações em curso nesta Corte, questionando a legalidade do ato praticado sem autorização legislativa da Câmara Municipal. Além disso, o ato praticado pelo prefeito de adesão ao URAI implica perda de autonomia, na medida em que o município de São Paulo ficará submetido às decisões do Conselho Deliberativo vinculado ao URAI 1, pois o sistema de governança é baseado na representatividade da população, restando ao município de São Paulo a porcentagem em torno de 19%. A conta é simples. Pelo sistema de representatividade, o Estado de São Paulo ficará com 39% dos assentos no referido Conselho Deliberativo, enquanto os demais municípios paulistas terão 36% e a sociedade civil 6%, ficando o município de São Paulo com apenas 19% de peso nas decisões. Ou seja, comparado o quadro do Conselho Gestor do atual contrato, que estabelece ao município 50% de peso, a cidade abrirá mão do seu poder de decisões nos rumos da política de saneamento básico. O papel singular do município, decorrente de sua particularidade populacional e, sobretudo, do seu peso financeiro no faturamento da Sabesp, que representa 47,5%, enseja valor que deveria ter sido objeto de sobrepesamento na decisão de adesão, que teve como justificativa um suposto acordo verbal entre o governo de São Paulo e a administração municipal, de que os atuais repasses de recursos seriam mantidos, sem qualquer alteração, 7,5% para o Fundo de Meio Ambiente e 12,5% para investimento na universalização de saneamento na cidade. Por se tratar de algo não previsto em nenhum termo, quando da assinatura da adesão da Prefeitura ao URAI 1, depreende-se que não haverá garantia que, de fato, os percentuais de repasse ao município de São Paulo serão mantidos. E o pior, sem a possibilidade de repactuação futura dos percentuais em valores mais atrativos ao município, visto que a administração municipal estaria lidando com uma empresa privada, caso venha a ser efetivar a pretendida alienação da companhia ao setor privado. É importante observar que os percentuais acima foram estabelecidos, tendo em vista que o contrato foi celebrado com uma sociedade de economia mista, com a titularidade do controle acionário público. Nesse sentido, o que norteia a atuação da empresa nos moldes atuais é um combinado de lucro e interesse público. Ilustra esse argumento o fato de que, atualmente, no percentual de dividendos distribuídos aos acionistas, a Sabesp fixou o mínimo previsto em lei, de 25% do seu faturamento, o que permitiu à empresa, na última década, realizar uma média de investimentos anuais superiores a 5 bilhões de reais, conforme dados apurados relativos a 2022. Esse valor representa aproximadamente 50% de todos os investimentos em saneamento básico no país aportados pelas demais companhias desse setor. O ato do prefeito sinaliza a manutenção do atual status quo, sem se preocupar com os resultados financeiros advindos da alienação da empresa e a participação do município nos mesmos. 2. Vale destacar que o contrato em vigor, celebrado em 26 de junho de 2010, entre o Estado de São Paulo e o município de São Paulo e a Sabesp, para a prestação do serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário na capital por 30 anos, possui cláusulas favoráveis ao interesse público. No mesmo instrumento, identifica-se as cláusulas 68, letra G, e 79, que dispõem sobre a possibilidade de extinção do contrato mediante a transferência do controle acionário da Sabesp à iniciativa privada. Então, isso está lá previsto, né, no contrato que a Prefeitura de São Paulo tem com a Sabesp, de que, caso ela seja privatizada, poderá ser extinto o contrato. Ocorre que, com a privatização da Sabesp, os contratos de programa podem ter sua validade estendida, pois, nos termos do artigo 14 da Lei Federal
17383 de 2021, em caso de alienação de controle acionário de empresa pública ou sociedade de economia mista, prestadora de serviços públicos, saneamento básico, os contratos de programa ou de concessão e execução poderão ser substituídos por novos contratos de concessão, observando-se, quando aplicável, o programa estadual de desestatização. Sobre o tema, a Sabesp informou, por meio de fato relevante aos seus acionistas e ao mercado em geral, emitido no último dia 30 de setembro, que o Estado de São Paulo enviou ofícios aos municípios operados pela companhia com proposta de alterações nas condições dos contratos de concessão em vigor. A comunicação destaca aspectos gerais da proposta de novo contrato de concessão, que objetiva substituir os contratos em vigor nos termos do artigo 14 do novo Marco Legal do Saneamento, indicando que serão observadas as seguintes diretrizes no âmbito do novo contrato a ser celebrado com tais municípios: a antecipação do atingimento das metas de universalização estabelecida no novo Marco Legal do Saneamento para 2029, resguardado eventuais prazos inferiores previstos contratualmente. A extensão do prazo de duração do contrato de concessão para 2060. A obrigação de atendimento pela Sabesp da população residente em núcleos urbanos, informais, consolidados e áreas rurais, de modo a abranger todo o território municipal, o detalhamento dos investimentos a serem realizados em cada município. O atual contrato já prevê a universalização dos serviços até 2029. Há uma cláusula contratual de que, em caso de privatização da Sabesp, os serviços retornariam ao município, com a rescisão contratual. O ajuste atual tem vigência até 2040, quando, segundo a legislação, os serviços deverão ser objeto de nova licitação na cidade, como constou do fato relevante anteriormente referido, com um acordo assinado pelo prefeito de adesão ao RAI 1. A cidade está oferecendo mais 20 anos de duração do contrato de concessão à Sabesp, visto que seria estendido de 2040 para 2060. Nesta linha de raciocínio, trago como exemplo o município de Olímpia, no Noroeste Paulista, em que a Sabesp recentemente venceu a concorrência pública para a prestação por 30 anos do serviço público de abastecimento de água e esgotamento sanitário, com outorga de pagamento fixo de 148 milhões. Aquele município possui uma população em aproximadamente 56 mil habitantes. Pergunto, qual não seria o cenário de uma concorrência lançada pelo município de São Paulo, que conta com aproximadamente 12 milhões de habitantes, com peso de faturamento da companhia de 47,5%, assim tomado como referência a licitação do município de Olímpia? Quanto renderia para o Tesouro esses acréscimos de 20 anos? Há dados que estimam esse valor e possa ultrapassar 30 bilhões de reais que o município estaria abrindo mão de receber a título de uma possível outorga, em razão de uma nova licitação do serviço para o período de 20 anos, encerrado o atual contrato em 2040. Outro ponto que merece a devida atenção é o relacionado à universalização do serviço. Nos termos do relatório de sustentabilidade de 2022, publicado no próprio site da Sabesp, as tempestivas adaptações às exigências colocadas pelo novo Marco do Saneamento, Lei Federal 14.026, permitiram avançar com confiança no cumprimento das metas contratuais e aceleração da universalização. O relatório em referência reconheceu que a Sabesp comprovou junto à Agência Reguladora de Serviços Públicos de São Paulo, Arcesp, a sua capacidade econômica financeira para investir e universalizar o serviço de água e esgoto em todos os 375 municípios até 2033, podendo inclusive antecipar em 4 anos a universalização, isto é, para 31 de 12 de 2029, ou seja, para universalizar não precisa privatizar. Portanto, há que se falar sobre a necessidade de prorrogação do contrato, nem gerar expectativa quanto à privatização no que toca à universalização do serviço. Essa questão já está solucionada nos termos do atual contrato, não se justificando a utilização desse argumento como fundamento balizador do ato de adesão ao RAI 1, praticado pelo prefeito, que tem potencial de causar prejuízo ao erário, conforme já amplamente aqui demonstrado.
A questão tarifária também merece especial deferência. Como noticiado pelo governador de São Paulo, para concluir, o Estado pretende utilizar parte do dinheiro arrecadado com a venda da própria Sabesp para subsidiar a tarifa. Tal projeto não mostra sustentabilidade por si só, já que o dinheiro é finito, constatação corroborada por alguns economistas que acenam para a insustentabilidade da estratégia ao longo prazo, com potencial de ensejar pedidos de reequilíbrio contratual. Nessa toada, uma análise comparativa com gestões privadas de saneamento demonstra considerável potencial de percentuais de acréscimo sobre a tarifa de São Paulo. Tome-se como exemplo as tarifas aplicadas em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, onde o serviço de água... Só falta duas laudas. De água, o esgoto foi entregue à empresa AGE, Águas de Guariroba, em que a tarifa comum representa 87,4% maior que a tarifa praticada em São Paulo, enquanto que a tarifa social representa 172% a mais. O outro exemplo é o Rio de Janeiro, que também a conta de água custa 36% a comum a mais que São Paulo e 102% para todos a mais que São Paulo. Então, faltaram 2 páginas para eu terminar, eu devo continuar em outro momento, senhor presidente, mas é isso, nós temos que nos unificar e lutar e gritar e ocupar aqui todo o entorno dessa Assembleia e do Estado de São Paulo. Não, 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 com a não palavra à privatização. para discutir contra o deputado.